Fala pessoal, sou o Cleison, economista, mestre em economia e pesquisador aqui na Fundação Juntos Podemos. O assunto hoje aqui no Economia em Foco é o PIB do primeiro trimestre de 2025, que veio com uma surpresa animadora. Cresceu 1,4% em relação ao trimestre anterior, mas o que chamou a atenção foi o setor que puxou esse crescimento, a agropecuária, que avançou incríveis 12,2% no período. Então vamos aos dados. O IBGE divulgou que o PIB brasileiro cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, um resultado que superou expectativas e colocou o Brasil entre os países que mais cresceram no início do ano. Só para comparar, a média das maiores economias do mundo foi de 0,5% no período, entre 49 países. O crescimento de 1,4% do PIB no primeiro trimestre de 2025 foi o quinto maior do mundo, superior ao de economias como Estados Unidos, China e Alemanha. Esse desempenho vem de uma safra recorde de grãos puxada pela soja, milho, arroz e fumo, que tiveram colheitas abundantes. A produção agropecuária surpreendeu positivamente, com um clima favorável, uso intensivo de tecnologia no campo e boa demanda externa. Segundo a Conab, a safra 2024-25 deve alcançar mais de 330 milhões de toneladas, superando todos os recordes anteriores. Agora, não é de hoje que o agro tem peso no PIB. Historicamente, desde os tempos coloniais, a economia brasileira foi alavancada por ciclos agrícolas de grande porte. Um ponto de virada ocorreu nas décadas de 70 e 80, a criação da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, em 1973, e investimentos em pesquisa permitiram adaptar culturas de clima temperado aos trópicos e explorar regiões antes impróprias como o Cerrado. O resultado foi um salto de produtividade impressionante nas últimas décadas. O Brasil se tornou um dos maiores produtores mundiais de soja, milho, café, açúcar, carne bovina e de aves, entre outros diversos produtos. Essa vocação agrícola histórica faz com que, em momentos de expansão do agro, a economia brasileira sinta um impacto muito positivo. Por outro lado, também significa que choques no agro, sejam climáticos como secas e geadas, ou de preços internacionais, podem afetar significativamente o desempenho econômico do país. E o investimento? Subiu 3,1%, o que é positivo, mas ainda está abaixo do ideal para sustentar um crescimento robusto e duradouro. Ou seja, o agro empurrou o PIB para cima, mas os outros setores não acompanharam com o mesmo fôlego. Agora uma notícia boa. O mercado de trabalho continua melhorando, a taxa de desemprego caiu para 7% no início de 2025 e agora no segundo trimestre já chegou a 5,8%, o menor nível da série histórica do IBGE. A renda média também subiu e bateu recorde real, R$ 3.477 por mês. Isso ajudou a sustentar o consumo e manter o comércio e os serviços funcionando, mesmo com os juros ainda altos. Mas tem um porém, essa pressão da demanda ajuda a manter a inflação resistente, especialmente em serviços, o que dificulta a tarefa do Banco Central em trazer a inflação de volta à meta, o que acaba atrasando o corte dos juros também. Mas em 2025 as importações cresceram mais que as exportações, o que fez o setor externo subtrair um pouco do crescimento do PIB. Esse dado mostra que a economia brasileira ainda é muito dependente de importações industrializadas, mesmo quando exporta muito no agro. A gente vende soja e compra máquina. Essa estrutura gera superávit quando as commodities estão em alta, mas por outro lado torna o Brasil vulnerável a choques externos. Então a leitura é clara, o Brasil segue crescendo puxado por setores primários, como o agro, e ainda com dificuldade de reativar a indústria e aumentar a produtividade nos serviços. Isso é perigoso porque torna o crescimento dependente do clima, dos preços internacionais e de eventos que estão fora do nosso controle. O PIB de 2025 veio bom sim, mas foi um voo de asa só, sustentado basicamente pelo campo. Ou seja, concentrar demais as fichas num setor só também traz riscos, e não são poucos. Primeiro, o risco climático, basta uma seca, uma geada ou até excesso de chuva fora de hora para comprometer a produção. E como a gente viu recentemente, os efeitos disso no PIB podem ser grandes. Tem também o risco externo, boa parte do que a gente produz vai para fora, principalmente para países como a China. Se a demanda lá cair e se os preços internacionais desabarem, o Brasil sente direto no bolso. Sim, é ótimo o agro crescer, mas depender só dele é perigoso. Então, pessoal, o agro mostrou toda a sua força nesse começo de 2025. Produção recorde, impacto direto no PIB, influência na balança comercial e até na geração de empregos indiretos. É uma vantagem enorme que o Brasil tem nas mãos e que muitos países do mundo gostariam de ter. Agora o desafio é aproveitar esse bom momento para impulsionar o resto da economia junto. O agro não precisa andar sozinho, pelo contrário, ele pode ser o motor de uma nova fase de desenvolvimento da economia, conectando mais áreas da economia brasileira. Um dos caminhos é fortalecer a agroindústria, ou seja, transformar ainda mais daquilo que a gente produz no campo em produtos de maior valor aqui dentro do país. Isso gera emprego, renda e aumenta a nossa competitividade internacional. Por fim, a grande oportunidade é usar o agro como alavanca. Com ele dá para impulsionar a biotecnologia, a bioenergia e a economia verde. O Brasil pode ser protagonista nesse campo. E você já tinha parado para pensar no que sustenta o PIB do nosso país? Se curtiu esse episódio, deixa o like, compartilha com quem gosta de economia e se inscreve aqui no canal da Fundação Juntos Podemos.